Olá, queridos. Hoje temos um assunto muito importante para tratar, que quero compartilhar com vocês. Se a salvação não é pelas obras, como posso ser salvo? Vamos ver alguma dessas situações que têm levado as pessoas a crerem na salvação pelas obras. Desde pequeno nós somos ensinados a que fazer coisas boas e depois somos levados a crer que dessa forma nós podemos alcançar a salvação. Não que seja errado fazer coisas boas para ajudar o próximo, mas a salvação não vai depender disso. Então vamos desmistificar essa palavrinha bem difícil. Ver o que na realidade é a verdade sobre essa situação. O nosso estudo ele está baseado na palavra de Deus. Por quê? Segundo Timóteo 3, de 16 a 17, nós vemos o seguinte texto na Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa palavra nos diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Hoje também nós vemos muitas pessoas selecionando porções da Escritura. Isso é verdadeiro, isso eu creio, isso eu não creio. Então eu creio no que me convém, o que não me convém eu não creio. Mas, como vemos esse texto, ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a homens para que eles escrevessem essas palavras. Eles foram instrumentos, portadores da palavra de Deus. Então, essa palavra que vamos ver está baseado nesse texto. Então, a situação toda justamente é essa, graça versus obras. Então, vamos ver lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 9. Vamos ver o que Paulo nos fala a respeito da salvação. Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então agora vamos ver a parte importante que a Escritura nos diz. Isso aqui está bem claro, não tem que interpretar. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a palavra é bem clara, ela diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que crer na palavra. Agora, em Tiago, nós temos uma contrapartida aqui lá em Tiago capítulo 2, versos 14 a 22. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem de medo, mas não obedecem, né? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a salvação é pela graça, segundo Efésios 2, mediante a fé. E como que essa salvação se consuma? Aqui em Tiago diz, né? Tiago 2, 22 diz, contando o caso de Abraão, a situação de Abraão, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, as obras são a consumação da nossa fé. Mostra que temos fé. Agora vamos ver o resultado dessas obras, como diz Tiago. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 a 16. Jesus falando aos discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lâmpada, né, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nesse texto nós podemos ver que a consumação da fé, as obras são a consumação da nossa fé. Lá em Efésios, aquele primeiro texto que nós começamos lendo, ele diz o seguinte, o último verso, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as obras, segundo a palavra de Deus, não salvam. As obras são importantes. Na salvação, quando confessa a Jesus como Senhor da tua vida, quando tu é batizado, a partir desse momento tu é incluso no corpo de Cristo e nós somos feituras de Deus. Essa palavra feitura no original significa poesia. Nós somos poesia de Deus. Nós somos criados para andarmos em boas obras, mas as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as obras não salvam. As obras fazem parte da salvação. Elas são o resultado, é a consequência da nossa salvação. Então, elas fazem parte, como o Tiago diz, né? Mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das obras. A salvação é pela graça, como diz aqui no texto de Efésios, né? 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, essa palavra mostra realmente o que Deus quer falar aos nossos corações, que nós temos que depender dele. Então, as obras que eu faço em mim mesmo, tendo a fonte, o meu coração, para querer apresentar alguma coisa para Deus, não tem resultado nenhum. Não fazem parte da salvação. Essas obras feitas na carne, pela minha vontade, não me levam mais perto de Deus. Porque a palavra diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a palavra de Deus. Então, isso que a palavra nos diz, que nós temos que crer em Jesus, no sacrifício que ele fez por nós na cruz, ter consciência dos nossos pecados, o Espírito Santo vai revelar aos nossos corações que somos pecadores,
e nos rendermos inteiramente a Ele. A salvação depende do que Jesus fez por nós na cruz. E como consequência, agora eu sou uma nova criatura, eu vou andar nas boas obras que Deus preparou para mim e para ti também. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, inscreva-se neste canal.